E aí galera, beleza? Pessoal, estou aqui com Cruz Ecotec 1.8. Esse carro veio da Chevrolet pra gente aqui. O dono fez o diagnóstico na Chevrolet, só que ele resolveu não fazer o serviço lá porque estava caro. O que foi que ele fez? Ele comprou as peças, peça para troca da correia dentada, e também comprou as peças de outra falha que o carro tinha. O carro estava acusando performance do comando de válvula, variador de fase e comando de válvula. Como é um código genérico, o que acontece? A Chevrolet falou para ele que a falha estava nas eletroválvulas do variador de fase. Ele comprou as peças, só que quando nós entramos com o scanner, já vendo que estava com esse código de falha, o que a gente fez? Em vez da gente ir trocar a peça, a gente colocou o osciloscópio aqui. O carro hoje está funcionando corretamente. Esse era o que o carro tinha antes, esse era o sinal que o carro tinha antes. E vocês não acreditam que o cliente ia gastar dinheiro à toa. O cliente ia gastar dinheiro à toa e não, aliás, ia gastar não, tecnicamente ele gastou. Ele vai ter que devolver essas peças aqui, entendeu? Estão lacradas, não foi aberta, porque a gente decidiu não colocar, porque a falha não era isso. A falha era esse problema aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que tem dois dentes a mais aqui? Vou mostrar para você, pessoal, para vocês. Olha o que era o defeito do carro. Aqui deve dar, essas duas peças aqui deve dar para comprar cerca de 10 peças dessa. Tudo bem que é uma marca importada, não é original, mas ainda assim que fosse a original não seria tão caro comparado a essas peças aqui que ele ia trocar e não iria resolver, entendeu? E aí o que a gente fez? Fez a substituição do sensor do comando de válvula de admissão. Era onde estava o problema aqui, ó. Aqui, ó, você pode ver que está normal. Ele é um dente grande e um dente pequeno. Então aqui tá ok. Não, o motor estava em péssimo funcionamento, barulho no variador de fase, o motor tremendo, e agora o motor está estável, não tem barulho no variador de fase e tá dessa forma aí. Já apagamos o código de falha, trocamos correia dentada, fizemos a aprendizagem do comando com o eixo do virabrequim e agora tá 100%. Agora é só entregar o carro para o cliente e o cara ser feliz. É o que eu falo sempre para vocês. Cuidado, aquele negócio de dizer: ah, eu vou levar meu carro na autorizada, na concessionária, porque lá os caras só mexem nisso, os caras sabem de tudo. Mentira. Nem sempre os mecânicos de concessionária sabem de tudo. Um dos problemas grandes é que geralmente a única ferramenta top que eles têm dentro de uma concessionária é o scanner da montadora, porque eles possibilitam fazer diversas alterações no carro com o scanner da montadora, entendeu? Então é a única ferramenta que eu considero essencial, ótima. A gente não compra porque a gente teria que cada uma montadora a gente ter um scanner, é muito caro, o investimento não vale a pena. Na região que a gente está, quando a gente tem uma oficina localizada numa capital, é bom, vale a pena você ter um scanner de cada montadora. Mas quando você não tem isso, o que acontece? Termina não valendo a pena você investir em tantos scanners, entendeu? Olha, ó, tá o carro funcionando perfeitamente. Aquela peça ali, vou até falar o valor para vocês, custou R$150, onde aquela outra parte ali o cliente não me falou, mas ele não pagou barato, porque ele comprou também na concessionária. Aquele ali ele comprou em oficina, em loja independente, porque ele não encontrou. E tá aí, resolvemos com uma peça paralela, peça barata, tá resolvido. Vamos lá, tudo bem que não dure tanto tempo, mas ele não teve o gasto desnecessário que ele teria, entendeu? Então, pessoal, é isso aí. Você vai levar seu carro numa oficina, procura alguém que tem equipamento, que tem conhecimento, entendeu? Esquece esse negócio de concessionária, que isso aí é roubada. Isso daí é picaretagem. Imagina se ele tivesse na concessionária, ele iria colocar essas peças, não iria resolver,
eles iriam colocar mais peça. Vamos lá, variador de fase, o problema está no variador, trocava o variador, inventava mais um monte de coisa. Talvez, por último, ele chegaria no sensor. Brincando aí, se ele tivesse na concessionária, ele gastaria 5 mil reais no serviço desse carro aqui, brincando. E olha que ele ficaria meio mundo de dias perdido com esse carro. A gente tem o carro aqui, tá um dia e meio, pode-se dizer, porque diagnosticamos, fizemos a troca da correia, da peça, ele fez o pedido do sensor, chegou e estamos trocando aqui, beleza? Então, eu peço a vocês aí que se inscrevam no canal, deixe o seu like, seu comentário, beleza? E sempre que a gente puder, a gente vai ajudar tanto os proprietários como os colegas de oficina, beleza, galera?